Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. A gente se encontra para mais uma aula de história. Eu sou o professor Danilo Fé e vim aqui dar uma aula de história para vocês. Eu sou um homem negro, tenho um pouco de barba, o cabelo cortado, eu tenho um pouco de bigode também. Estou vestindo um jaleco branco por sobre uma camisa preta. Estou num ambiente onde por trás de mim tem alguns logotipos sob um fundo branco da Prefeitura de Feira, da Secretaria Municipal, e escrito a frase Caminhos da Educação. Pessoal, hoje a gente vai conversar sobre um período bem triste da história humana, um período bem ruim. Quer falar sobre o período em que a humanidade colocou-se em risco e, por pouco, se acreditou até que a vida humana sobre a Terra corresse risco. Eu vou abrir o slide porque hoje a gente fala sobre as grandes guerras do século XX. Gente, esse número aí para vocês quer dizer o quê? 94 milhões. Vocês acham muito? Vocês acham pouco? Vocês conseguem mentalmente fazer essa conta? 94 milhões? Eu não consigo. É um daqueles números que perde na minha cabeça na dimensão. Eu consigo imaginar 10, consigo imaginar o 20, o 30, mas 94 milhões é um número que está fora da minha capacidade de contar. Pessoal, falando sobre a Guerra Mundial, essa imagem aí ela é uma imagem forte que demonstra o quão irracional foi esse período. Vocês veem aí um cemitério onde pessoas foram enterradas, soldados, civis, e isso se refere à Segunda Guerra Mundial. Para vocês verem o período de horror que a gente vai trabalhar hoje. Essa outra imagem, vocês veem soldados usando máscara de gás. Também é uma imagem muito representativa do período da guerra. O porquê da máscara, o porquê eles estão nesse tipo de ambiente, é outra coisa que a gente vai estudar mais à frente. Aí vocês veem uma cidade completamente destruída pelo horror da guerra. Vocês percebem uma pessoa caminhando por entre escombros e é algo que aconteceu muito nesse período. Cidades destruídas, ambientes destruídos e pessoas caminhando por entre escombros. E agora a imagem que talvez seja a imagem mais marcante desse período, que é a imagem de uma arma nova que foi inventada nesse contexto, que foi a bomba nuclear. A mais horrível ferramenta de matar que o ser humano conseguiu desenvolver. E isso tem forte relação com esse período que a gente vai estudar hoje. Pois sim, gente. Foram duas guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial ela aconteceu entre 1914 e 1918 e ela tinha dois lados. A França, o Império Britânico, a Rússia. Rússia até 1917. Vocês lembram que eu falei na aula passada, né? Que 17, com a Revolução, a Rússia saiu da guerra. A Itália, os Estados Unidos, a Sérvia, o Japão, Bélgica, Grécia, Romênia, Brasil e Portugal. Do outro lado, você tinha a Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Bulgária. O lado vencedor foi a Tríplice Entente. Mas talvez isso não tenha importância quando a gente leva em conta que 9 milhões de pessoas morreram nesse conflito. A Segunda Guerra Mundial ela aconteceu entre 1939 e 1945. Participaram, pelo lado dos aliados, o Reino Unido, a União Soviética, os Estados Unidos, a China, a França, Polônia, Canadá, a Austrália, Nova Zelândia, Iugoslávia, União Sul-Africana, Dinamarca, Noruega, os países baixos, a Bélgica, a Tchecoslováquia, a Grécia, Brasil e o México.
Pelo lado do eixo, Alemanha, Itália, Japão, Romênia, Hungria e Bulgária. Os aliados venceram, mas talvez isso não seja muito importante, porque a informação importante aqui é que morreram 85 milhões de pessoas. Então, o que eu quero que vocês levem em conta nesse momento é que entre 1914 até 1945 ocorreram 2 guerras que envolveram todo mundo e morreram nesses conflitos. Na primeira, 9 milhões de pessoas, na segunda, 85 milhões de pessoas, o que totaliza um número de 94 milhões de mortes. E aí eu volto. Se número 94 milhões para vocês, quando eu perguntei como uma unidade numérica vazia queria dizer alguma coisa, e quando eu dou essa informação, 94 milhões de vidas, de pessoas que morreram nesse período por conta dessas guerras mundiais. É assustador, gente. É assustador que o ser humano tenha conseguido fazer isso em tão pouco tempo, né? E o processo que levou a isso é o que a gente vai estudar hoje. Eu não gosto de falar em razões, porque eu acho que 94 milhões de mortes nunca tem uma razão, nunca tem um propósito, nunca é justo que isso aconteça. Mas a gente vai entender o contexto em que esse número de mortes foi construído. Bem, a Primeira Guerra Mundial, ela tem relação muito forte com outro tema que a gente estudou, o imperialismo. Vocês lembram que eu falei que, em aulas anteriores, que as nações europeias, no final do século XIX, estavam dividindo o mundo entre si. Eu até citei uma imagem de uma pizza, né, que representava a Ásia e estava sendo dividida pelas grandes potências. Pois bem, como todo mundo queria cada vez mais territórios, ia chegar o momento em que os interesses iam entrar em conflito. E agrava mais isso ainda, uma política de alianças que aconteceu entre essas nações europeias, que comprometia uma na guerra da outra. Como se um país fizesse aliança com o outro, dizendo: se eu entrar em guerra contra fulano, você vai entrar em guerra junto comigo. Aí o que acontece? No primeiro conflito que ocorre, toda a Europa é jogada para dentro da guerra. E, posteriormente, o mundo todo se envolve. Essa é uma guerra bem típica, por ter ocorrido no formato da guerra de trincheiras. Pessoal, essa é a primeira guerra do mundo que você tem a máquina de matar mais profissionalizada. Já não era mais uma guerra de espada, já não era mais uma guerra que se deslocava a cavalo. Era uma guerra tecnológica, como nunca se tinha visto antes. E o que acontecia? Muitas vezes havia impasses de que a tecnologia de um lado não prevalecia sobre a tecnologia do outro. E aí os inimigos da guerra cavavam buracos e ali esperavam algum movimento. E esse processo é o que a gente chama de guerra de trincheiras. Mas quando eu falo isso, pode parecer um conceito meio abstrato, guerra de trincheira. A coisa ganha vida e forma quando eu mostro uma imagem como essa. São soldados convivendo durante semanas, meses ou até anos em buracos como esse, sem condições de fazerem as suas necessidades, sem um espaço apropriado, sem uma alimentação adequada, vivendo em buraco, esperando o inimigo. Muitas vezes o inimigo não vinha, e o que vinha eram as doenças, e essas pessoas morriam por questão sanitárias mesmo, devido à precariedade da situação em que viviam. Isso é a guerra de trincheira, isso é a guerra. Outra imagem marcante da Primeira Guerra Mundial é essa. Como eu coloquei, é a primeira guerra que você tem um processo tecnológico, uma indústria da guerra funcionando, e novas tecnologias voltadas para a morte. Na Primeira Guerra Mundial, eles aparecem com um elemento que era a arma química.
Basicamente, era um gás que se soltava por sobre as pessoas. E esse gás era tóxico. Gente, quando um soldado pega uma espada e atira no outro, ele está mirando em outro soldado, o que é absurdo tirar uma vida. Mas ele está lutando em alguém que pode prejudicá-lo. Só que eu pergunto a vocês, um gás tem essa racionalidade? Quando você joga um gás tóxico no ar, você também mata criança, você também mata cavalo, como esse que está na imagem, velho, idoso, pessoas que nem têm participação na guerra. São as chamadas armas químicas que estão lá presentes na Primeira Guerra Mundial. Tem até um filme recente que discute esse assunto de passagem, que é a Mulher Maravilha. Quem não assistiu, recomendo. Então é isso, arma química é uma coisa que aparece nessa guerra. Bem, e em 1918, a guerra chega ao fim na forma do Tratado de Versalhes. Entre os dois lados que lutaram a guerra, o lado da Entente foi vencedor, derrotando a aliança, que era formada por Alemanha, Áustria-Húngaro, Império Otomano e a Bulgária. Bem, o Tratado de Versalhes, ele determinava quais seriam os termos dos vencedores e quais seriam os termos dos perdedores. E ele também traz uma lição muito grande, que é aquilo da história sempre ensinando para a gente, né? O Tratado de Versalhes, ele foi extremamente penoso contra os derrotados. Tem até essa charge que representa bem a situação da Alemanha derrotada devido ao Tratado de Versalhes. O peso todo das custas da guerra. Basicamente, o pensamento era o seguinte: o alemão derrotado na guerra tinha o compromisso de ressarcir pela bomba que caiu na própria Alemanha. Ou seja, o Tratado de Versalhes é uma prova concreta de que você tem que saber vencer e de que você tem que saber perder, mas saber vencer é fundamental. A gente vai estudar, vai perceber mais à frente o quanto o lado vencedor da Primeira Guerra Mundial não soube vencer, porque acabou explorando demais o perdedor, e o tipo de consequência que isso teve, consequência negativa que isso teve na história. Pessoal, avançando, vocês pensam que dinheiro serve para quê? Dinheiro serve para fazer construção de brincadeira infantil? Dinheiro serve para aquecedor, se aquecer nos dias de inverno? Que tal usar dinheiro para... Que tal varrer dinheiro no chão? Essas imagens que eu estou mostrando para vocês são imagens selecionadas e tem muita relação com esses termos do Tratado de Versalhes. Como eu estou colocando, o Tratado de Versalhes ele foi extremamente duro com a Alemanha, obrigando a Alemanha a pagar todas as dívidas da guerra. Aí o que acontece? A Alemanha, após isso, se vê numa pesada crise econômica, uma crise pesadíssima. E essa crise gera uma inflação como nunca vista na Alemanha, o que torna a moeda alemã simplesmente servindo como brinquedo, carvão ou lixo. E é essa imagem que eu quero que vocês tenham de uma Alemanha destruída quando acaba a Primeira Guerra Mundial. Porque qual a consequência disso? A consequência disso é que o povo alemão acaba caindo na conversa desse sujeito. Eles acabam caindo na conversa desse sujeito chamado Adolf Hitler, que pregava o quê? Ele pregava o revanchismo. Ele pregava que era necessário que o povo alemão se unisse pela vingança acerca da dureza do Tratado de Versalhes. E ele procurava inimigos. E o discurso de ódio que ele propôs, naquele contexto de uma Alemanha economicamente destruída pela inflação,
acaba se espalhando como um rastilho de pólvora. E é nesse contexto que Hitler acha espaço para difundir o seu discurso de ódio na forma de uma doutrina chamada de nazismo, que se baseava no quê? Ele acreditava na superioridade racial do povo alemão. Ele odiava judeu, negro, testemunho de Jeová, cigano, comunista. Ele defendia um Estado forte com o líder absoluto, no caso ele, e ele era extremamente militarista. Então, pessoal, a gente tem que sempre entender isso. Primeira Guerra Mundial, legado do imperialismo. A Alemanha derrotada, se radicaliza e nesse caos econômico ele acha espaço para um discurso de ódio. As pessoas, diante da crise, em vez de buscar uma saída racional, uma saída inteligente, uma saída tolerante, eles acabam buscando a saída do radicalismo político e a saída da violência na forma de Adolf Hitler, que defendia esses princípios violentos, esses princípios que dividiam a sociedade, esses princípios que colocavam as pessoas umas contra as outras, e esses princípios que não agregavam nada a uma cultura da paz, mas agregavam a uma cultura de conflito, de guerra, de defesa de arma, de defesa da morte. Bem, na Itália também essas ideias se difundem na forma de uma versão que era o fascismo, liderada por esse rapaz aí que está junto com Hitler, que era o Mussolini, e no Japão o fascismo também tem a sua versão, que era liderada pelo imperador Hirohito. Aí, pessoal, é nesse contexto que o Hitler ele resolve fazer guerra contra a Europa para resolver as situações dele, que ele queria liderança, dominar toda a Europa, e ele resolve fazer guerra contra a Europa. As nações revidam, e aí o mundo se vê de novo numa Segunda Guerra Mundial. Outro conflito mundial, só que nesse caso, movido pelo discurso de ódio trazido por esse sujeito. E a Segunda Guerra Mundial, ela consegue ser, em todos os termos, ainda pior do que a primeira. A Segunda Guerra Mundial é a guerra onde a gente vê a guerra sendo levada, a guerra acontecendo em todo o mundo mesmo. A Segunda Guerra Mundial acontecia na neve, a Segunda Guerra Mundial teve teatro de guerra no deserto, a Segunda Guerra Mundial tomou os céus, a Segunda Guerra Mundial tomou a terra, e a Segunda Guerra Mundial também tomou os mares. Isso é uma coisa que nunca tinha havido na história. Todos os conflitos até então eram conflitos localizados, só que essa guerra ela se espalhou por todo o mundo. Ela se espalhou por todo o mundo, muito dentro do discurso de ódio que foi trazido por Hitler, por pessoas como Hitler, como Mussolini, que defendiam que a guerra, que a violência era uma forma de tornar as pessoas mais fortes, de tornar as pessoas mais sadias, e que a guerra era um processo até desejado dentro da espécie humana. O que acontece é que a guerra acontece e o Hitler ele é derrotado nessa Segunda Guerra Mundial. Ele é derrotado, não sem antes exterminar a vida de milhões de judeus, mas ele é derrotado. E essa derrota do Hitler, principalmente pela União Soviética, que invade Berlim e derruba o império que o Hitler tinha montado, houve um outro agravante que torna essa guerra ainda mais emblemática e ainda mais marcante. O que acontece? Quando Hitler é derrotado, o Japão ainda permanecia na guerra. E aí os americanos que tinham entrado na guerra para livrar o mundo da irracionalidade, da violência, da cultura de guerra do Hitler, resolveram fazer uma coisa que era tão absurda que eu acho que era digna de um Hitler. Resolveram que eles precisavam antecipar o fim da guerra, porque o Japão permanecia lutando, seus aliados derrotados, e o Japão insistindo em se manter na guerra. E os americanos resolveram usar uma nova arma que tinha acabado de ser inventada,
que era a bomba nuclear sobre o Japão. E a consequência foi essa: duas cidades inteiramente destruídas. A cidade de Hiroshima e a cidade de Nagasaki. E aí a gente percebe a loucura da guerra, né? Primeiro apresentei a loucura do Hitler e do seu culto à sua raça alemã, ao seu culto à violência como vilão da guerra. E aí a gente vê que do outro lado também havia racionalidade, porque é isso que a guerra faz. Historicamente, é isso que a guerra faz. A guerra sempre enlouquece os dois lados, porque toda vez que alguém opta pela violência como uma forma de resolver conflitos, ela também enlouquece junto. E, de alguma maneira, os Estados Unidos também enlouqueceram junto com Hitler e entregaram ao mundo uma memória como essa, a bomba nuclear. Hoje a cidade de Hiroshima está reconstruída, e para lembrar tudo o que aconteceu, foi construído esse monumento à paz, para lembrar da crueza e das mortes que aconteceram lá. Tem uma música, pessoal, que eu vou soltar para vocês agora, só um trechinho, do Gilberto Gil, que reflete um pouco sobre a paz como contraste em relação à guerra. E eu vou botar um pedacinho dela para vocês. Bom. A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Pois é, pessoal, só um trechinho. Depois vocês podem pesquisar na internet essa música. Mas até hoje os historiadores se questionam se foi necessário ou não jogar essa bomba sobre o Japão. De minha parte, eu acredito que nunca é necessário. Eu acredito que recorrer a uma arma como essa nunca é necessário, porque é o tipo de arma que ela é, como a arma de gás, totalmente estúpida. Ela mata criança, ela mata animal, ela mata velho, ela mata qualquer pessoa de modo indistinto, quem tem e quem não tem participação na guerra. E agora eu apresento para vocês, de novo, esse número, 94 milhões. Só que foram 94 milhões de vidas que não precisavam morrer. E fica a reflexão, né, desse período da história humana em que aconteceram duas guerras mundiais, que 94 milhões de vidas se perderam simplesmente pela estupidez, pela arrogância de pessoas que se acreditavam superiores às outras e que deveriam dividir o mundo entre si, e que por isso acabaram entrando em conflito, pela arrogância de pessoas que achavam-se de uma raça superior e que por isso deveriam se vingar de uma guerra que perderam, pela
arrogância de pessoas que julgaram que valia a pena destruir cidades só para apressar o fim da guerra. E é isso, que a gente estude história para nunca esquecer esse tipo de evento. Tem algumas coisas, pessoal, que eu queria pedir a vocês. Assistam esse filme, Mulher Maravilha. Assistam também um filme chamado Capitão América. E aí vocês podem tentar relacionar esses filmes com esses dois eventos que a gente estudou. Eu até recomendo que vocês procurem um amigo que gosta muito de super-heróis e converse com ele sobre isso. Dê o toque para ele. Mulher Maravilha tem a ver com... Eu não vou dar a pista. Com a tal Guerra Mundial, porque aconteceu assim, assim, assado. Capitão América tem a ver com a tal Guerra Mundial. E também tenta pensar e conversar com pessoas se a violência é uma boa maneira de se resolver os conflitos. Se realmente vale a pena você usar da violência como uma forma de lidar com seus conflitos e suas inimizades. Tem duas questões que eu reservei para vocês, que é essa, que você vai analisar, e tem essa aqui. Essas duas questões são bem bacanas, tem imagens, tem charts, e representam bem o período. Vocês vão respondê-las. Tem um link na descrição do vídeo que vai direcionar para essas questões. Vocês podem assistir e reassistir o vídeo, se precisar. E é isso, pessoal. Espero que tenham aprendido. Espero que tenham aprendido tanto conteúdo histórico de que aconteceu esse evento trágico esses eventos trágicos da nossa história, e também que vocês consigam fazer esse link do que a história tem para mostrar sobre os dias de hoje. A irracionalidade da guerra, tem para mostrar o quanto que a arrogância de você derrotar um inimigo e querer espizinhá-lo, como fizeram lá em Versalhes, pode não ser o melhor caminho. Tudo isso, eu quero que vocês pensem e que se dediquem. Espero que fiquem bem, que tenham saúde, que essa pandemia passe logo e que não toque vocês. Um abraço e até a semana que vem.